até você conseguir resolver o teu problema. Não posso, eu tenho que ter um deadline. Então, esse é o ponto que a gente tem enfrentado no mercado, tá? Comunicação toda a rede de contato, né, interna, né? Você tem que ter um coordenador da crise, como a gente falou, você tem que ter um líder dentro de tecnologia, um líder, um ponto de apoio dentro das áreas, operação do negócio. Você tem que ter alguém fazendo essa comunicação para você não divulgar nem mais e nem menos informação. Você tem que ter quais são os canais, se vai ser telefone, um WhatsApp, SMS, um aplicativo. O aplicativo fica, eu sei que é um aplicativo fora do teu ambiente, é claro, né? E você precisa ter toda uma confirmação e uma metodologia para você identificar quem vai receber essas informações, quando, quais são os status, se você vai mandar uma atualização de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, e também informação de comunicação de evidência e até mesmo a confirmação de testes, né? Porque você pode envolver clientes, né, e parceiros para validar se voltou a funcionar normalmente ou não o cenário, né? Aí, quando você testou a árvore de contatos, né, pela última vez, pense aí, vocês que têm já um plano de continuidade de negócio, qual a revisão que você fez disso? Você viu se os funcionários, colaboradores estão ativos ainda? E aquele contato que você tinha dos fornecedores? Você viu com os fornecedores se aqueles colaboradores dos fornecedores já continuam trabalhando na empresa ou não? Você precisa fazer isso. Aqui é um dos gaps que a gente tem, que nós precisamos validar toda essa cadeia envolvida na continuidade do negócio na situação de crise, né? Então, nós temos aqui alguns procedimentos específicos que a gente precisa deixar claro, né? O que que é uma emergência? Dentro da emergência, quais são os planos envolvidos? Qual a comunicação? Quem você vai comunicar? Quem você não vai comunicar? Não pode criar um alarme, não pode criar uma situação de desespero. A comunicação tem que ser muito pontual, né? Tem que ser bastante política, tem que ser polida. Precisa tomar um cuidado para você não gerar um problema de reputação à imagem da empresa, tá? Aqui você tem recuperar a tecnologia, todo o ticket aqui, recuperar os dados, como fazer, como não fazer, tem que ter procedimento escrito. As instalações, caso sejam necessárias, né? Fábrica, centro de distribuição, o teu CAC, né? Central de Atendimento ao Cliente, está no fornecedor, o fornecedor teve um problema, sei lá, na infraestrutura, pegou fogo. Quais são as instalações alternativas? Até mesmo para o teu show de fábrica, né? Pegou fogo, para onde você vai? Para onde você vai? Você vai fabricar dentro do teu concorrente? Por que não? É uma estratégia. Qual o problema? Nenhum. E vice-versa, né? Você opera dentro dele e ele opera dentro da tua estrutura. Recursos alternativos, né? Quais são as pessoas, os equipamentos que você tem, toda a equipe, fornecedor. Você precisa ter fornecedor A e B, porque no momento daquela crise, aquele fornecedor pode não ter recurso disponível. Como você vai fazer? Tudo isso você precisa prever, tá? E as mil causas, né? E poucas consequências. Quer dizer, não dá para planejar contra tudo, né? Tem coisas que você vai precisar atuar naquela situação, naquele momento. Você não tem como prever, né? Você não tem. Então, mesmo na crise, você pode se deparar com situações que você não previu. E isso é normal. Só que você mitiga se você testar isso periodicamente, né? Eu não estou falando para fazer um teste todo mês, não é isso, né? Mas você pode fazer testes parciais com fornecedores, principalmente críticos, sei lá, você fazer um teste periódico em todos eles a cada 3 meses, pelo menos no crítico, né? Entendeu? De 3 em 3 meses você faz alguns acertos lá. Então, ó, você tem as pessoas, né? Ausência em massa ou perda de competitividade interna. Você precisa estar monitorando
Essas pessoas que fazem parte da tua gestão de continuidade de negócio, primeiro, essa função deveria estar descrita dentro do cargo dele. Então, sempre que uma pessoa que faz parte, um cargo que faz parte da continuidade de negócio, o RH precisa, quando essa pessoa for desligada por algum motivo, no processo tem que avisar o pessoal de continuidade de negócio, que é um processo crítico, pessoal. Continuidade de negócio precisa ter um BIA. Pensaram nisso já? Continuidade de negócio precisa ter um BIA, que é um processo crítico de negócio. Por que não? Se você não tem um BIA para o teu sistema de continuidade de negócio, já está quebrado o processo. Você tem que avaliar o risco desse processo. Aliás, a 22301 fala nisso, né? Você pode lidar com situações de localidades indisponíveis que você vai usar na tua. Quais são? Qual é o backup do backup? Você precisa prever. Tecnologia, né? Você pode se deparar com algum sistema fora do ar. Você precisa ter algumas informações, pessoal, que a gente escreve muito isso no plano de continuidade operacional. Assim, ó, todos os processos críticos, eles vão bater em algum sistema, em alguma aplicação, um aplicativo fornecedor, esse cara pode estar fora do ar. Que a gente define para plano de continuidade operacional? Quando a gente está fechando o BIA com as áreas, a gente pergunta para os gestores, né, para os caras que estão em campo, o seguinte, ó, qual relatório eu preciso gerar para você mensalmente, semanalmente, quinzenalmente, para que se esse sistema estiver fora do ar, minimamente você tenha um relatório disponível em algum lugar. Isso faz parte do BIA. Isso faz parte do teu plano de continuidade operacional. É o mínimo, pessoal. Você precisa ter alguns pontos de controle, porque um dia você pode ficar com a Microsoft fora do ar, com o Google fora do ar, com uma aplicação ERP que está em cloud fora do ar. A probabilidade é zero? É claro que não. É baixa, mas pode acontecer? Pode. E como que você vai lidar com essa situação? Você precisa ter esse papelando em algum lugar. E qual é? Quais são esses relatórios? Então, isso é plano de continuidade operacional. E fornecedores, né? Quando os fornecedores críticos estiverem fora do ar, os fornecedores da tua continuidade, quando você vai tratar disso, entenderam? Aí você tem, ó, quando um cenário pede, né, plano separado à parte, né? Você tem situações específicas, por exemplo, a pandemia, né? A pandemia ela afetou pessoas em escala mundial, né? Onde você teve todo um trabalho remoto aí feito a toque de caixa. Então você tem essas situações, você tem cenários diferentes. Quando você tem um ataque cibernético, ele é diferente, mas ele é diferente e com várias vertentes. Como a gente tivemos lá no ano passado, o CrowdStrike, quando a gente se debela com algumas situações aí de alguns ambientes, né? Só citei aqui, por exemplo, que todo mundo se lembra, mas aqui, ó, você tem ataque cibernético de situações diferentes. Então você precisa estar antenado nessas monitorações. Se você não tiver, ó, você só não tem gestão de incidentes se você não tiver monitoração. Se você não tiver monitoração, você não tem gestão de incidentes, você não tem gestão de incidentes, você não tem plano de continuidade de negócio. Ponto, pessoal. Não tem como quebrar esse ciclo. É uma cadeia de custódia, vamos falar assim, visceralmente integrado, tá? Então, quando você tem esse cenário aqui, planos diferentes, é por isso que você precisa testar aqui o teu backup. Testar backup, como a maioria faz, não é, não, eu faço o restore e está tudo certo. Como que você sabe que aquele restore não está contaminado? Como você sabe se aquele restore que você fez, a aplicação vai funcionar? Backup não é backup de um banco.
não é backup do teu Google Drive, não é backup do teu SharePoint, não é backup, é backup do negócio. Vamos quebrar esse paradigma. Quando você volta um backup, você tem que restaurar, restabelecer um ambiente de negócio. Aquele backup tem que prover tudo para que alguma coisa funcione. Tem que restaurar banco de dados, tem que restaurar todas as APIs. Isso é backup. As pessoas não entenderam isso ainda. Backup não é backup pontual, é backup do negócio. Quando eu faço o restore e aquele restore restabelece meu RH 100%. Não é voltar banco de dados, não quer dizer nada, absolutamente nada. Então, quando você for testar o teu plano de continuidade, você tem que considerar se as aplicações, os departamentos voltem a funcionar. Não é saber se está acessando aquele banco ou não, isso não serve para nada. Tem que restaurar o foco do negócio. Então, opa, desculpa. Esse cenário aqui é importante, tá? Para vocês identificarem quais os cenários de recuperação que você está tratando. Então, esse é um ponto importante também. Outro ponto de recuperação, né? Voltado à tecnologia aí, tá legal? A tecnologia, porque é onde tem muitas dúvidas que nos perguntam, né? É assim, ó. Quando você trata esse cenário aqui de incidente, né, que a gente falou, incidente, pum, quebrou, não consigo recuperar, eu declaro uma situação de disrupção de crise, sai a equipe de incidente, entra a equipe aqui de crise, tá legal? Então, você vai tratar esse cenário aqui não somente no foco de tecnologia, mas principalmente o plano ele foi direcionado a partir dos BIAs e não só a partir da tecnologia. A tecnologia foi considerada? É claro que foi considerado, mas você vai tratar de todos esses contextos. Então, para você recuperar aqui as partes da TI, a pressão na TI é grande. Os tempos de recuperação da TI, eles são bastante críticos. Então, você precisa ter um plano de recuperação só tratando TI, porque lá é visceralmente complexo. Você precisa recuperar a infraestrutura, depois você precisa recuperar as integrações, você precisa recuperar todo o contexto de acesso aos teus usuários e você precisa recuperar os processos. São fases. Então, esses tempos aqui, eles são bastante apertados. Por isso que você tem que ter alguém, um maestro, orquestrando só essas coisas. Então faz sentido você ter um líder técnico na crise só tratando da TI. TI enquanto infraestrutura. Um outro líder técnico tratando somente das integrações sistêmicas, para ele validar se voltou todas as APIs, não voltou, porque os dois ficam conectados. Ah, voltou a infraestrutura? Voltou. Pô, eu vou começar agora a subir as APIs aqui para a gente integrar as coisas. Funcionou? Funcionou. Tá bom, agora eu vou ativar todas as ferramentas internas do CAC, do SAC, da minha infraestrutura de atendimento de chamado. Esse cara aqui é uma visão mais sistêmica, enquanto você tem um líder técnico voltado à infraestrutura. É porrada em cima da infraestrutura, é servidor virtual, é ambientes clouds, acessos, AD, é toda essa parafernália da infraestrutura. Então, e tem que ter alguém se preocupando com isso, tá? Então você vê que são planos e skills diferentes. Tá legal? Então, a escolha que você fará, né, para recuperar o teu ambiente, tá na sua estratégia.
Porque você pode ter um problemaço no teu ambiente principal e você vai tratar isso, recuperar no ambiente o quê? No ambiente que a gente colocou aqui, frio, morno ou quente. Isso são estratégias que você colocou na mesa. Então você contratou um ambiente virtualizado para isso, não contratou? Então você precisa estabelecer todos esses critérios. Aqui não dá para discutir isso. Cada empresa é uma empresa, gente. Uma empresa é uma empresa. Não tem copy-paste, não tem um template. É impossível isso. Então, hoje, vocês têm, né? Uma infraestrutura, um site frio, onde você tem uma retomada lenta, que você tem um data center que você contratou, ou você tem um backup, né, que você fica com uma estratégia de recuperação em cloud ou um outro ambiente físico qualquer, que você fica replicando parte disso, ou você tem o quê? Uma contingência, uma alta disponibilidade que a gente fala. Isso são estratégias de recuperação. Aqui não dá para discutir que esse assunto é muito complexo. Então você precisa saber da tua estratégia de recuperação. Qual é? Quais são as alternativas? Das alternativas, qual foi ou quais foram as escolhidas? Pessoal, isso precisa, porque no dia e todo mundo vai enfrentar uma crise. Toda empresa acha que nunca vai ter vazamento de dados pessoais. Está tendo agora nesse exato minuto, inclusive. Só que ela, como ela não identifica, ela acha que não tem. Então, essas estratégias precisam ser discutidas com as equipes técnicas envolvidas, com o pessoal do financeiro, com as áreas de negócio, porque tudo isso tem dinheiro. Quanto mais o nível de prontidão for em real time, mais caro mensalmente falando. Então aqui você fala em milhões por mês, aqui você fala em milhares por mês. Milhares de reais, milhares de dólares. Então, esse cenário, dependendo do ambiente, você precisa colocar a estratégia aqui. De novo, a estratégia de recuperação envolve as áreas, Bia, envolve o financeiro, envolve a área técnica, é claro. A área técnica, a área de sistemas, não é só infraestrutura, não, hein? Sistemas também, tá? É tão importante quanto, né? Porque você tem os códigos, tá bom. Eu não tenho backup do GitLab e GitHub, perdi, tá bom. E onde está isso? Onde está isso? Ah, eu tenho toda a minha plataforma de DevSecOps lá na, sei lá, um cloud qualquer. Cada cloud tem a sua metodologia de DevSecOps. Tá bom, aquele ambiente está fora, eu faço o quê? Ah, mas aquele ambiente, nos últimos 5 anos, nunca ficou fora. Ok, o risco é seu e tá tudo certo. O risco é seu. De você não fazer nada e não se preocupar com a continuidade daquilo, o problema é seu. Todo o ambiente que você usa hoje em cloud, e 100% das empresas estão usando algum cloud, todas as empresas usam, tá? Você não tem como não se preocupar com recuperar. O fato de você falar não vou fazer nada é um risco que você está correndo. Só a sua obrigação é documentar. Olha, a empresa não quer fazer nada. Documenta, gente. E gestão de risco não tem nada a ver com continuidade de negócio. Gestão de risco é operacional, é negócio business, tá? Então, em ordem para recuperar, né? Você precisa ter aqui, né? Da fundação até o sistema. Então você tem aqui uma sequência que é só uma visão, tá, pessoal? Que não é escrito na pedra, é só para vocês terem uma orientação, né? A gente começa a se preocupar com toda essa parte aqui de conectividade, identidade dos usuários, aí a gente vai para as plataformas, se é data center interno,
um servidor embaixo da mesa, se está em cloud, o que não está em cloud. A gente se preocupa depois com os dados, os bancos de dados, a gente se preocupa com as aplicações, aplicativos, dentro de casa e fora de casa. Fora de casa é num data center qualquer, numa plataforma cloud qualquer, e o SaaS. E o SaaS. Todas as aplicações SaaS que a empresa usa. Integrações, né? Que eu falei aplicações, toda a parte de API, integração, Power BI e tudo mais. E quem tem que validar isso não é TI. Quem tem que validar isso é o negócio. Por isso que eu não estou na equipe, né? Na equipe do sistema de continuidade de negócio, você tem aqueles representantes em cada área. Porque esses caras dentro das áreas vão te ajudar, como eles são treinados, eles vão te ajudar a validar o que voltou e o que não voltou. Porque ele é alguém que está dentro de RH, de gestão de pessoas. Ele é alguém que está dentro do financeiro, contas a pagar e receber. Ele é alguém que está no chão de fábrica.